Bom dia, alunos! Hoje, a solução da página 4, apostila 3, resolvendo equações incompletas do segundo grau. Bom, devido ao sinal de igual aqui, vamos dividir para o lado esquerdo o primeiro membro, para o lado direito o segundo membro. Como resolver a equação? Vejamos. 2x² menos 50 igual a 0. Começamos transpondo menos 50. Ele não está acompanhado de x, do lado esquerdo, que é o primeiro membro, para o segundo membro, do lado direito. A seguir, dividimos 50 por 2, que está na frente do x², chamado de coeficiente. Então fica 50 dividido por 2, x² igual a 25, x igual, mais ou menos, raiz quadrada de 25. Aqui, como temos x² igual a 25, a operação inversa do x² é a raiz quadrada. Então, ficamos com x igual a raiz quadrada de 25. É 5. Por que o mais e o menos? Porque mais 5 elevado ao quadrado resulta 25. Menos 5 elevado ao quadrado também resulta 25. Sinais iguais na multiplicação dá positivo. Então, sempre dará positivo. Nunca pode dar negativo. Então, menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, 25. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Solução, então, terá duas raízes. Colocamos entre chave. Menos 5 e 5 as soluções. Agora, x² menos 9 igual a 0. Transpomos o menos 9 do primeiro membro para o segundo membro, fica positivo. X igual, agora aqui a raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 9, e o mais ou menos, que são duas soluções. Então, x igual a mais 3 menos 3, e a solução é menos 3 mais 3 colocado entre chave. Exercício 3. Toda equação do segundo grau da forma ax2 mais c igual a 0 possui soluções reais. Justifique sua resposta. A resposta é não. Não existe a raiz quadrada do número negativo. Quando transpomos mais c do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, do primeiro membro para o segundo membro, ele fica negativo, fica menos c. E não existe raiz quadrada de número negativo. Agora, quarto exercício, x² igual a 25. Aqui, já achamos direto a raiz quadrada de 25, ele está pronto já. Mais ou menos raiz quadrada de 25, mais ou menos 5. Soluções, então, menos 5 e 5. Item B, x² menos 100 igual a 0. Aqui transpomos menos 100 do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, do primeiro membro para o segundo membro. Agora achamos raiz quadrada de 100, mais ou menos 10. Soluções, menos 10 e mais 10. Sempre duas soluções, uma negativa e outra positiva. Item C, 5x² menos 45 igual a 0. Transpomos menos 45 do lado esquerdo para o direito, do primeiro membro para o segundo, né? E aqui dividimos pelo coeficiente de x² aqui pelo 5, que está na frente do x². Então, dividimos 45 por 5 dá 9, e a raiz quadrada de 9 é 3, mais ou menos 3. Item D, x² igual a menos 25. Então, fazemos x igual a mais ou menos, raiz quadrada de menos 25. Então, não tem. Quando dá negativo, não é possível calcular a raiz quadrada de número negativo. Então, colocamos aqui solução conjunto vazio. Esse símbolo ou esse símbolo aqui. Escolhe um dos dois. Os dois simbolizam conjunto vazio. Exercício 5, item A. x² menos 9 igual a 0. Transpomos menos 9. É 9. Achamos a raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Solução, menos 3 e 3. Item B, x² mais 9 igual a 0. Transpomos menos 9, x² igual a 9. Aqui, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Deu negativo dentro, então não tem solução. Solução é igual ao conjunto vazio. Exercício 6. x² igual a 7. Ficamos com x igual a mais ou menos raiz quadrada de 7. 7 não tem raiz quadrada exata. Então, a solução fica menos raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7.
Mesmo assim, nós indicamos essas soluções. Item B. x² igual a menos 7. Fazemos x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 7. Tem o negativo, solução igual a vazio. Não pode calcular, não pertence ao conjunto dos números reais. Item C. 3x² menos 27 igual a 0. Transpomos menos 27, fica 27 positivo. Em seguida, dividimos 27 pelo coeficiente de x². 27 dividido por 3, 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Soluções menos 3 e 3. Exercício 7. Quais as possíveis soluções de uma equação de segundo grau escrita na forma abaixo? Ax2 menos c igual a 0. Começamos transpondo menos c, fica c no segundo membro. A seguir, dividimos c pelo coeficiente de x², c dividimos por a, c sobre a. Colocamos x igual a mais ou menos raiz quadrada de c sobre a. Então, as soluções serão menos raiz quadrada de c sobre a e raiz quadrada de c sobre a. Fica nessa forma. Exercício 8. 5x² igual a 3.125. Dividimos 3.125 pelo coeficiente x5, resultado 625. A seguir, achamos a raiz quadrada de 625. Ficamos com mais ou menos 25. Solução, então, menos 25 e 25. Exercício 9. Qual a distância das raízes na reta numérica? 5x² menos 1.125 igual a 0. Transpomos menos 1.125 para o segundo membro. A seguir, dividimos pelo coeficiente 5. Encontramos 225. x² é 225. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 225, que é 15. A distância de menos 15 e 15 na reta numérica é 30. Exercício 10. Resolva as equações abaixo. Menos 3x² mais 27 igual a 0. O coeficiente de x é negativo, menos 3x². Para torná-lo positivo, é preciso trocar os sinais. Menos 3x² de mais 27 do zero. Menos 3x², colocamos 3x², positivo. Menos 27, oposto de mais 27. E 0, continua 0. 0 não tem sinal. Ficamos, então, com 3x² menos 27 igual a 0. E essa equação já resolvemos acima. Item B. x² menos 44 igual a 100. Transpomos menos 44 do primeiro para o segundo membro, fica positivo. 100 mais 44, 144. E a raiz de 144 é 12. Então, ficamos com menos 12, 12 as soluções. Item C. 30 igual a menos 6 mais x². Transpomos mais x² do segundo membro para o primeiro, ele passa a ser negativo, menos x². Menos 6 continua no segundo membro. 30 muda. Ele é positivo, muda para o segundo membro, fica negativo. Então, temos menos x², menos 6, menos 30. Mudamos os sinais de menos x² para mais x². De menos 6 para mais 6. De menos 30 para mais 30. Ficamos com x² igual a 6 mais 30. Somando, encontramos 36. E a raiz de 36 é 6. Solução, então, menos 6 e 6. Continuamos em outro vídeo o assunto sequências, resolução dessas atividades.